Olá, queridos, graça e paz da parte de Jesus. Tiago, capítulo 2, versos de 1 a 4. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com favoritismo. Suponho que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um homem pobre com roupas velhas e sujas, e vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor. Mas disserem ao pobre: você fique em pé ali, ou sente-se no chão, junto com o estrado onde ponho os meus pés. Não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios equivocados? Tiago toca num assunto muito importante, que é a discriminação. No olhar de Deus, todos somos iguais. Tem um texto que me impressiona bastante, que vai falar da entrega de Cristo na cruz. João 3,16 afirma que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é um amor que seleciona quem amar. A Bíblia diz que Deus amou o mundo. É um amor não discriminatório. É um amor que se entrega ao ser humano, independente da classe social, da cor de pele, da etnia, independente das origens, da história de família, independente de onde essa pessoa mora, que alimento ela tem à sua mesa, se tem ou não tem diplomas, independente do que classifica essa pessoa socialmente, o olhar de Deus jamais será um olhar discriminatório. E aí ele vai trazer que é algo muito importante, dizendo: olha, se alguém entrar na sinagoga, na reunião de vocês, ou no templo, trazendo para o nosso contexto, essa pessoa não deve ser tratada diferente. E ele usa aqui duas figuras, dizendo: entra um homem vestindo-se muito bem, com anel de ouro, ou seja, que demonstra-se de uma classe social elevada. Então essa pessoa ela é acolhida, ela é colocada em um lugar de excelência, alguém arruma um lugar para ela, o melhor lugar na verdade, enquanto o pobre é desprezado, ele é ignorado. O que esse texto está nos desafiando a pensar é que os nossos cultos, as nossas reuniões públicas, não faria qualquer sentido ou não teria nenhuma expressão de culto de verdade ou de uma adoração ao Deus que é Senhor de todos, quando a gente age com um olhar discriminatório e temos atitudes discriminatórias. Talvez você diga assim: pastor, eu jamais faria desse jeito, eu não ajo desse modo. Talvez a gente não tenha agido desta forma, mas corremos o risco de pensarmos assim, de termos pensamentos pré-conceituosos. E a gente não pode fazer esse caminho se nós queremos andar na rota do discipulado, da vida em Cristo. A Bíblia deixa aqui bem claro, presta atenção. Ele diz: meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com favoritismo. Tiago se remete a cristãos. Tiago se remete àqueles que ele denomina de irmãos. E essa expressão fala da aliança de amor em Cristo. E ele também remete ao fato de que existe um Senhor sobre nós. E ele chama aqui de um glorioso Senhor. E esse Senhor é Jesus Cristo, aquele que é Senhor nosso, aquele que é detentor da nossa vida. Nós somos, diz a palavra de Deus, propriedades exclusivas do Senhor. Nós não nos pertencemos a nós mesmos. Uma vez como cristãos, a nossa vida agora é entregue ao Senhor da nossa própria existência e não nos pertencemos a nós mesmos, somos dele. E aí ele faz um caminho muito interessante, dizendo: se somos cristãos e se chamamos esse Senhor glorioso de Senhor, portanto ele tem sobre nós dominância, governo. Portanto, a nossa vida não é nossa. Não podemos agir como nós queremos ou como nós achamos, mas temos que agir como ele pensa, como o seu reino funciona, a partir dos valores e princípios que regem esse reino dos céus. E no reino dos céus, jamais terá como pauta, no olhar de Deus, a discriminação, o favoritismo. Deus não tem favoritos. Deus não olha para mim e para você de um jeito diferente, no sentido discriminatório. É certamente que existe em mim e em você diferenças. Nós temos um nome diferente, uma história de família diferente, e Deus sabe entender as nossas diferenças. No entanto, nunca será, jamais será um olhar discriminatório. E se eu e você somos discípulos de Jesus, o nosso olhar também não pode ser um olhar discriminatório. Ele diz lá no final: se você age com favoritismo, se você tem um olhar discriminatório que vai segregar, ele diz aqui que esse julgamento está andando por critérios equivocados, por critérios errados e reprováveis por Deus. No final, todos somos iguais. Quando descemos da sepultura,
Uma hora a morte chega para mim, chega para você e iremos descer à sepultura. E quando descemos à sepultura, nada que conquistamos, nenhum diploma, nenhum patrimônio, nada mais fará sentido. Somos pó, ao pó tornaremos. Isso diz a nossa origem e fala também da nossa condição vulnerável como seres humanos que somos. Há uma grande cortina de fumaça que se levanta segregando pessoas. Infelizmente, nesse mundo capitalista, onde tudo é um produto, em que pessoas inclusive são conceitualmente tratadas no conceito mercadológico, portanto elas são usadas, descartadas, há uma relação quase sempre de utilitarismo nos vínculos que se estabelecem, então as pessoas são usadas e descartadas nessa lógica. Mas Deus não age desse modo. Deus não enxerga nem ricos, nem pobres. Deus não enxerga doutores ou analfabetos. Deus não enxerga pessoas que andam a pé e outras em carros luxuosos. Deus enxerga corações, Deus enxerga vidas, Deus enxerga pessoas. E deve ser esse o nosso olhar para com o nosso semelhante.